Bom dia, que Deus abençoe a todos que fossem assistir esse vídeo, que Deus abençoe muito, mesmo aqueles que já são inscritos nesse canal. Eu peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva, e eu vou ficar muito grato se você se inscrever nesse canal. Eu estou aqui na Avenida Agulhas Negras, aqui no Alto do Mangabeira, aqui em Belo Horizonte. Deixei minha esposa para fazer o exame de vista lá no centro. A hora que terminar, ela vai me ligar, porque para mim ficar lá embaixo é difícil, estacionamento para minha caminhonete, é uma bandeirante grande, então fica meio complicado. Aí eu venho aqui para cima, sempre eu faço isso. Quando ela acabar, ela me liga e eu vou buscá-la para levar para casa. Então, o que acontece? Eu gostaria de aproveitar, enquanto eu estou aqui, eu coloquei o celular aqui focalizando o meu rosto, enquanto eu estou lendo. Depois eu vou mostrar as paisagens aqui fora. O lugar aqui é bem bonito, não mora pobre aqui em cima não, aqui só mora rico, não tem nada aqui também, nada. Aqui não tem recurso nenhum, não tem uma farmácia, não tem um restaurante, não tem uma padaria. Aqui é lugar só dos magnatas morar, entendeu? Então eu gostaria de ler uns versículos que estão no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que viva e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outro Deus e o servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Então agora eu vou tentar virar o celular para pegar as paisagens aqui. Vocês vão ver a paisagem até bonita, Então vocês vão ver o lugar que a gente está aqui em Belo Horizonte. É um lugar bonito, é um lugar onde as pessoas vêm muito passear. A Praça do Papa está na frente ali, mas ela está em reforma, então não tem como, ela está fechada. Mas é um lugar onde muitas pessoas vêm para cá para passar uma tarde gostosa ali e tal. Como eu falei, é um lugar que só mora rico. Aqui não mora pobre, pobre não aguenta morar aqui, não aguenta comprar de jeito nenhum. E também não vai pagar um aluguel aqui porque não tem como. O pobre mora em bairro mais afastado, todo mundo sabe disso. Eu mesmo moro a 20 quilômetros daqui, de onde eu estou, do centro da cidade. Eu moro a 20 quilômetros, eu moro no Barreiro, na região do Barreiro, um bairro muito bom. É considerado uma cidade satélite, porque temos a prefeitura lá mesmo, resolvemos tudo lá. Não tenho que sair. É um lugar muito bom também, no lugar que eu moro. Deus me abençoou muito quando eu vim para Belo Horizonte. Eu vim para aqui sem nada, entendeu? Na época, em 73, que eu vim para Belo Horizonte. Me casei aqui, casei em 77, Hoje estou com 78 anos, Então eu estou mostrando para vocês aqui. Mas vamos voltar ao assunto. O que acontece? Deus sempre dá oportunidade para nós escolhermos o que nós queremos fazer. Deus dá oportunidade de você escolher. Nós temos livre-arbítrio, embora tenha algumas denominações
que não acredita que nós temos o livre-arbítrio, que nós perdemos o livre-arbítrio depois do pecado, mas isso não confere, entendeu? Nós temos o livre-arbítrio. Depois do pecado de Adão, depois de ser expulso, Adão e Eva ser expulsos do paraíso, então ainda aconteceu depois do relacionamento, né, sexual de Adão e Eva, geraram os primeiros filhos, né? Geraram os primeiros filhos. Então, aí Caim se tornou um jovem, Abel também um jovem, né? E no momento esquisito, né, até falar isso, porque foi no momento de adoração, no momento de adoração a Deus, que aconteceu o primeiro homicídio na face da terra. Os dois resolveram adorar a Deus com suas ofertas, né? E Abel matou um animal, né, para oferecer em sacrifício a Deus. Caim pegou alguma coisa, que ele era um lavrador, pegou alguma coisa da terra para poder oferecer também a Deus. Então era um momento de adoração. Mas ali, por Deus ter aceitado a oferta de Abel e não aceitar a oferta de Caim, não é porque a oferta foi da terra. Deus não aceitou, é porque Caim era mau. Era o coração de Caim que impediu que Deus aceitasse a oferta dele. Não adianta você fazer uma oferta a Deus com o coração magoado, com raiva do irmão, né? Então não é assim que funciona. Mas então, mesmo depois que aconteceu o pecado lá no Jardim do Éden, né? Quando Caim estava para assassinar o seu irmão Abel, cada inveja que ele teve de Deus aceitar a oferta dele e não aceitar a sua, né, do Caim. E quando ele estava no coração, aquele ódio, aquela raiva, aquela inveja, e pensando em matar, então Deus chegou perto dele e falou: Caim, por que está caído o seu semblante? Por que você está assim? Deus viu o semblante de Caim como ele estava. Deus percebeu que o mal estava aproximando ali. E o que ele falou com Caim? Ele falou: Caim, entendeu? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Por que você não procura, então, em outras palavras, estou usando aqui, eu estou parafraseando, né? Deus falando com ele: por que você não faz o bem, que você vai ser aceito? Né? Vem fazer uma oferta sua de coração, vem fazer uma oferta com generosidade, com amor, né? Estou parafraseando, viu, gente? Não é que está escrito isso lá na Bíblia, não, tá? Mas aí Deus falou com ele: se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não quiser fazer o bem, olha, o pecado está à porta. Ou seja, está na hora de acontecer, Caim. Entendeu? Cabe a você dominar. Entendeu? Então o livre-arbítrio, ele continua depois do pecado de Adão e Eva. Nós temos o livre-arbítrio, sim. Deus falou com Caim: cabe a você. Você pode dominar esse rancor do seu coração. Você pode dominar essa mágoa, esse desejo de destruir a vida de seu irmão. Você pode dominar isso, cabe a você. Então, Deus sempre dá escolha. Ele sempre dá oportunidade de escolha, quer dizer, sempre dá oportunidade de escolha. Nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas a escolha fundamental hoje, para nós hoje, não é pensando em entrar em Canaã. Canaã foi para o povo de Israel. Canaã não é para nós. Você pode sair daqui e fazer um turismo. Eu nunca fui, creio que nunca vou, né? Nunca vou em Canaã. Eu creio que sim. Estou debaixo da árvore bonita aqui, ó. Entendeu? Tem uma sombrinha. Então, tá vendo? Eu vou pôr o celular para cima agora para você ver. Eu estou debaixo dessa sombra aqui. Então, o que acontece? Hoje nós não temos que pensar em Canaã. A nossa Canaã é uma Canaã celestial. É o céu. É o céu, que é um dos lugares, porque tem só dois.
um dos lugares que nós vamos depois da morte. É só um, não é três, presta atenção, não é três lugares. Não tem um lugar que entra e depois você sai, não. É dois lugares e qualquer um dos dois você entrar, você entra e fica. Né? A Igreja Católica criou uma ideia que tem um purgatório, que é um lugar para você pagar os pecados mais leves. Não tem isso não, tá? Isso é enganação. Confia nisso não, filho. Confia não que você dança. Confia não que você pensar que você chegou no purgatório, você vai ver que você está no inferno mesmo. Você não sai de lá mais não. Então, o que acontece? A escolha nossa hoje é escolher pela vida eterna, pela salvação eterna, que o mundo caminha é Jesus, entendeu? E escolher o mundo, viver os prazeres do mundo, escolher servir outras entidades, outros deuses, né? Porque não é só aquela época que os povos eram inclinados a outros deuses, não. Tem muitos deuses hoje também. Muitos deuses. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus acaba sendo Deus para você. Aquilo que você confia que te protege. Claro, tem a proteção também humana que nós podemos ter. Nós temos a nossa segurança, né? Nossos militares, nossas forças armadas, que estão aí para proteger o nosso país, proteger a nossa nação. Né? Os militares na rua, os guardas municipais, né? São proteção que o Estado coloca para nos proteger. Eu estou falando de uma proteção mais abrangente, né? Tem coisas que o homem não é capaz de proteger e Deus envia os anjos dele para nos proteger. Eu tenho bastante experiência com isso. Já fui protegido e a proteção que eu tive não foi proteção humana, foi proteção divina, entendeu? Estive na frente de revólver, o cara me assaltando, querendo me atirar e eu, sem tremer, sem assustar, eu falei de Jesus para ele, ele caiu a cabeça, caiu o pescoço para baixo, caiu o braço, não soltou o revólver, mas ficou como se tivesse o braço sem nenhuma força. Eu abracei com ele, mandei ele sair da rua, saí abraçado com ele, entendeu? Inclusive fiz uma visita a ele 15 dias depois, numa favela, eu e mais 2 irmãos da igreja que eu congregava na época. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, na época eu estava na Batista. Então, mas a proteção divina, entendeu? Era muito importante. Agora, o problema mais sério é o lugar que você vai morar, tá? Que você vai morar na eternidade. É o lugar que você vai passar a eternidade. Então a escolha é o seguinte: escolhe crer em Jesus Cristo, escolhe deixar toda a sua mazela, todos os seus pecados, escolhe deixar na cruz. Jesus pagou tudo na cruz. Jesus pagou o meu pecado e o seu. É só ter fé nisso, só ter fé nele. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas fora dele não há outro Salvador. Então, se você escolhe Jesus, entendeu? Crê em Jesus, você está com a sua salvação garantida. E você é livre para fazer isso. Nós temos livre-arbítrio, sim, para fazer isso, para poder aceitar essa graça, entendeu? E rejeitar também, se quiser rejeitar a graça. Nós vemos que no livro de Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie, porque nós somos feitura de Deus, criado para boas obras. Entendeu? Então nós somos feitura de Deus para fazer a boa obra. Isso já é obrigação de cada ser humano. Amar o próximo, ajudar o que está precisando. Não é isso? Que Deus abençoe você e que você pensa nisso. Você não consegue salvar. Você não consegue fazer por merecer a salvação. Não tem como. Você é falho como eu sou falho. Que nos dá direito à salvação é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que Ele fez por mim. Ele morreu no meu lugar. Entendeu? O sangue dele nos purifica de todo o pecado. 1 João, no capítulo 1, ali, parece que versículo 8 ou 9,
diz o seguinte: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, entendeu? Mas se nós confessarmos nosso pecado, confessar a Ele, não é a homem não, confessar a Deus nosso pecado, arrepender e pedir perdão, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo o pecado, entendeu? Fique com Deus, Deus abençoe você. Vou encerrar aqui, está ficando meio grande o vídeo, e minha esposa pode ligar a qualquer momento e eu ter que interromper assim, de uma forma muito abrupta, né? Então que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Faça uma escolha boa, faça uma escolha boa, entendeu? Aqui está subindo sempre, de vez em quando sobe uma betoneira aqui. Eu acredito que é para essa reforma da praça que eles estão fazendo ali. Talvez alguma construção também forte lá em cima. Mas Deus abençoe você, entendeu? E toma essa decisão. Escolha a vida. Você escolher a vida é escolher Jesus. Se você escolher Jesus, lá em João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo.